Eu saí, cheguei na bastante, tava nem a panela de barro e de colher de pau. Chegou, a gente foi o primeiro angoleiro a subir em um ringue e ganhar. Vem a cabeça de vento, juízo mais governando, assim como Deus não diz, mulher na bala levando, eita Maria. Qual é o anúncio da laranja? Chupando, jogando capoeira, chupando laranja, ninguém paga pra ver, pode vir, pode vir. Esse evento dele também já é uma coisa bem significativa, né? Nesse momento da capoeira, essa coisa essa realização desse encontro no Recôncavo da Bahia, que é uma volta para uma volta do ponto de vista histórico para um passado da capoeira, né? Que continua muito presente nela. Então ele vai buscar, ele vai revitalizar toda essa sua movimentação, todas essas coisas que ele faz na capoeira do Recôncavo. Delegado do momento, hoje mandou me filmar, parada de polícia, tráfico que eu não sei, primeiro comércio, feito pra depressa,
O besouro tem muito a ver com a capoeira, né? Ele é um ícone, né? Também funciona assim como um totem, né? Porque se diz que besouro é um inseto que voa acima de suas possibilidades, né? E isso também é muito atribuído aos capoeiristas, né? Sempre a eles são atribuídos, como é que chama? Façanhas, né? Que não seriam, que não poderiam ser realizadas por uma pessoa comum, né? Vadiação era brincadeira, né? É a parte da capoeira mais lúdica, né? E também isso nos dias de hoje, né? Vamos vadear, né? Vadeia, meu povo, vadeia, né? São convites para brincadeira, né? Mas a palavra vadiação, ela nem sempre teve essa conotação. Era uma palavra que dentro do vocabulário policial, ela significava uma coisa perniciosa. Era a vadiação era o cara que veio estar trabalhando, estar brincando, era o cara que veio estar na escola, estava filando a aula, que em vez de estar no trabalho, no ofício, estava desviado para o entretenimento, para a brincadeira. Ela ficou nesse aspecto. E é uma palavra que tem uma forte, né? A capoeira tem uma grande força, não só para a capoeira, mas como para os próprios escravos, né? Os próprios escravos, né? A conquista o direito da brincadeira, né? Conquistar o direito da brincadeira, o direito de vadiar, né? Eram coisas importantes, né? No auge que você estiver, se ache sempre uma criança de 2, 3 anos, engateando, indo para poder voltar a andar de novo. Quando você chegar em uma certa outra altura, você retorna para andar de novo, entende? Que para seguir a vida na capoeiragem tem que ser assim. O próprio jogo da capoeira, a própria vida da capoeira também, de certa forma, dá uma certa consistência a essas lendas, a essas façanhas, essas histórias, mais ou menos, do universo, do imaginário popular, que foram acopladas dentro da capoeira. Essa aqui é uma série que eu tirei e a assinatura dele. José Gabriel Góes aí. A original está em casa. Quem conheceu o gato daqui de Santa Amaro
como o Lua falou ali na praça, os grandes astros de capoeira e as grandes culturas saiu daqui de Santa Marta. Entendeu? Meu mestre foi daqui. Grandes mestres, Cobrinha Verde e outros, saíram daqui de Santa Marta. E os maiores capoeiristas do mundo saíram daqui de Santa Marta. Cobrinha Verde, você é verdade, saiu de Santa Marta. Meu compadre, Deus que botar uma Deus que tenha. Moravam no chame-chame. Cobrinha Verde saiu daqui. E eu aprendi muita coisa com o mestre. Agora é o seguinte, eu sou meio tímido, fico assim. Agora que eu sou Eu quero ver isso aqui, ó. Chorou que lastimou, o vento do mundo,
Se você acha este trabalho importante, considere nos apoiar através do nosso clube de membros, ou por Pix e PayPal através do e-mail museudacapoeira@gmail.com. Museu da Capoeira, pela preservação da história e cultura. Eu saí, cheguei na bastante, tava Nem a panela de barro e de colher de pau. Se a gente for o primeiro angoleiro a subir em um ringue e ganhar.